Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Atlas Podcast. Meu nome é André Marra, eu sou um dos hosts desse projeto e ao meu lado aqui eu tenho o grande prazer de ter o meu amigo Ricardo Alexandre junto nesse projeto. E o episódio de hoje vai ser mais uma vez super especial, Sexta-feira Santa. A gente abusou um pouco aí da paciência do nosso convidado, mas ele veio aqui com toda a boa vontade, é um cara que eu admiro muito. Já tive contato com as obras dele na infância, me introduziu um pouco na leitura, a gente vai falar sobre isso também. E vamos direto ao assunto. Ricardo, por gentileza, faça as honras do nosso convidado. Olá, boa tarde, eu sou o Ricardo Alexandre e temos nesse episódio ninguém mais, ninguém menos que Leandro Narlock, jornalista, escritor, uma figura excepcional, conhecidíssima em todo o Brasil, não só no meio liberal. A quem nós agradecemos profundamente, Leandro. Seja muito bem-vindo, obrigadíssimo por participar em plena Sexta-feira Santa do nosso podcast. Valeu, Ricardo, valeu, Marra, obrigado, cara. Grande vista, né? Legal, né? A gente tá aqui, né? E, bom, vamos lá, vamos ver, quero perguntas quentes. Haverá, espero que haja muitas. Nós estamos deixando o podcast aberto para provar que em Curitiba também faz sol, né? Dizem por aí que não, mas faz sol, então estamos aqui iluminados. E no feriado, né? Céu azul em pleno feriado. Mas, Leandro, nós sempre começamos perguntando um pouco sobre a formação, antes de entrarmos naqueles temas que são os mais interessantes e prementes. Queríamos que você falasse, assim, como foi a tua formação, como é que você se identificou com o liberalismo, como é que as ideias que nós podemos chamar de liberais chegaram na tua vida? Como é que isso aconteceu? Bom, vamos lá. Pô, minha formação foi em jogos de cartas, né? Eu passei 4 anos na faculdade jogando baralho. E daí... Aquele bom truco do fundo da sala. Também. Pois daí de repente me deram um diploma de jornalista. Poxa, que legal. Mas brincadeira, foi até uma boa faculdade. Depois eu fiz um mestrado na Inglaterra. Mas antes disso, né? O mestrado foi depois lá quando eu já tinha escrito livro e tal. E daí o meu background foi todo muito de esquerda, né? Eu era hippie. Teve uma vez uns amigos meus fizeram um campeonato para saber quem era o cara mais bicho grilo da reitoria da faculdade. E eu ganhei. Eu fazia malabares de fogo, entendeu? Eu era meio que uma nova esquerda, assim, né? Não essa nova esquerda, combatia aquela coisa mais hippie, assim, né? Dos anos 90. E fui no Encontro Nacional das Comunidades Alternativas. Olha só. Que mais? Enfim, esse é o meu background. Não era, eu lembro que naquela época a gente já tinha um pé atrás, assim, com essa esquerda mais laboral, né, mais proletariado e tal. Mas fui petista. Quando o Lula ganhou em 2002, eu chorei. Então eu chorei de emoção, fui pra Boca Maldita comemorar e tal, né? Mas aos poucos fui me desiludindo. Teve um grande amigo, assim, que me mostrou que mostrou coisas diferentes. Mas é engraçado, uma coisa que eu lembro que me fez me descolar da esquerda, assim, foi um texto da Caros Amigos. Olha só. Não sei se vocês lembram da Caros Amigos. Sim. Era uma revista bem socialista e tal, né? Era o Juca Kfouri, né? Os redatores. Pois é, e eu lembro que tinha um texto que o cara tinha uns protestos em Detroit, nos Estados Unidos, e o texto era assim, ó: essa é a nova revolução dos povos. Eu achei aquilo tão radical que eu falei, não, velho, não. Calma aí. Não é possível, né? Não. Menos. E daí eu comecei a desconfiar das coisas, entendeu? Mas aí o que me fez liberal, depois só de escrever o primeiro livro, para vocês verem as falhas de formação, né, de faculdade e tal. Eu não sabia, depois de ter escrito o primeiro livro, já com 30 anos, eu não sabia quem era Milton Friedman. Eu não sabia, Hayek, Mises, menor ideia, nada sobre isso. Alguns anos antes, eu lembro quando eu tinha, sei lá, uns 25 anos, eu lembro de estar andando com um amigo meu e a gente estava falando sobre esquerda e direita, e eu falei, pô, mas a direita é contra os pobres. E ele, hã? Não, a direita é a favor do império da lei, a favor da liberdade, é isso, tem a sua receita para por isso. Eu falei, é mesmo? E daí hoje quando eu vejo jornalistas assim, jovens de televisão, eu lembro que eles têm essa visão, pô, se você é liberal, mas então você é contra os pobres. O debate é tão básico, né? As pessoas, os argumentos assim de quem nunca foi exposto a um pensamento contrário. Né? Isso é muito triste, cara. Você se forma numa faculdade de humanas, você não precisa ser de direita, liberal, sei lá o que a gente, eu nem sei exatamente o que a gente é. Liberal, né? Mas
tudo bem, mas olha, essa aqui, o pensamento conservador é esse, o pensamento liberal é esse. Saber do que se trata, pelo menos. Para não, ó, eu entendi, mas eu sou mais Rawls, por exemplo. Né, eu sou um pouco mais social-democrata. Não tem isso, né? Você não tem nada disso, então é muito triste. Mas o que me fez mesmo virar liberal, acho que foram duas coisas. Uma é humildade. Eu não sei o que é melhor para minha própria vida. Então, como é que eu vou saber o que é melhor para a vida dos outros? Exato. Entendeu? E essa é a premissa do pensamento liberal, né, que poucas pessoas percebem. Total. A minha mulher fala, você é o cara mais indeciso que eu conheço, você não sabe nada, você vai e volta. E como é que eu vou legislar sobre os outros? Entendeu? E a outra é uma questão também de ceticismo, né? Muita gente fala, mas por que você não acredita no Estado? Assim, não, antes de ser liberal, eu sou cético. Eu não acredito que um governo, uma escola cujos professores não vão ser penalizados se algum aluno desistir, se algum aluno não aprender. Eu não acredito que isso vai dar certo, entendeu? É claro. É acreditar em Papai Noel, né? O mecanismo de incentivos é todo errado, né? Exatamente. O que me surpreende é quando uma escola pública dá certo, e não quando ela dá errado, né? Porque o incentivo é feito realmente para que haja essa estagnação, né? E é uma pena. E o que nós notamos é que quando você procura criticar isso, você especificamente, mas acontece com todas as pessoas, existe um dos males da modernidade, que é a cultura do cancelamento. E sabemos que você já foi alvo algumas vezes desse tipo de movimentação, então queríamos que você falasse aqui na qualidade de alguém que sentiu isso na pele, né? Há quem diga, eu já ouvi isso até de liberais, não, mas é uma movimentação espontaneamente liberal e autenticamente liberal, eu não sou obrigado a seguir alguém em quem eu não confio ou de quem eu não gosto. E eu sempre digo, não, mas é muito mais do que isso. É você destruir a vida da pessoa, é você chegar em fontes de renda dela e cortar, é você cercear o direito à manifestação dessa pessoa, né? E isso se tornou, infelizmente, naturalizado, né? É comum hoje em dia, não, vamos, cancela o cara, não pode mais. Enquanto voltávamos do Fórum da Liberdade, enquanto eu voltava, eu li a notícia que, para ver o ponto de surrealismo, eu li a notícia de que uma onça do Pantanal foi cancelada, porque tem um vídeo dela predando uma capivara. E aí a geração criada no leite de soja, né, com toda a ultra proteção e áreas de proteção contra discurso ofensivo, achou aquilo chocante, né? Mas como é que... Safe spaces. Safe space, como é que a onça preda uma capivara? Né? Mas você foi vítima disso, foi alvo disso. Não vou dizer vítima, porque você reagiu muito bem, manteve a tua independência e tal. Mas como é que foi passar por isso, sentir isso na pele, Leandro? Não, é duro, não é fácil, cara. Assim, acho que essa semana não teve nenhum cancelamento, né? Mas e é engraçado que eu tenho estudado muito isso, assim, né? Então, bom, vamos lá, teve aquele da CNN, né? Que foi demitido da CNN porque eu falei, olha, os homossexuais são mais propensos a ter HIV, que pra mim era estatístico. Pra mim, a própria história do movimento homossexual tem uma história bonita de união pra lidar com esse problema. Então, pra mim, era uma coisa dada, assim, eu achava que isso ia dar polêmica. Daí eu usei o termo opção sexual, e ele falou, nossa, que absurdo você usar esse termo e tal. E depois na Folha, né, escrevi sobre assim, as pretas, que eram mulheres ricas, ex-escravas, que depois compraram escravos e tal, e todo mundo viu racismo naquilo, não tinha nada de racismo depois. E é engraçado isso, né, porque às vezes chega um momento em que eu fico pensando assim, cara, será que eu sou doido? E eu, de fato, eu sou racista, eu não tô percebendo que eu sou? E daí você entra numa paranoia, assim, será que de fato eu sou um monstro? Que entendeu? O movimento tá a todo lugar, né, assim, te cercando, parece. A tua mãe te liga assim, tão te falando que você é racista. E daí você começa a ficar culpado, assim, cara, mas eu não sou louco, entendeu? Não sou louco. E daí eu leio de volta o texto, tentando entender. E daí a melhor coisa que acontece, que dá um alívio, é quando pessoas mais à esquerda que eu me ligam, me procuram revoltadas, falando, cara, você não falou nada errado. Você não falou nada errado, entendeu? Você foi, nesse último da Folha agora, você foi ameno, teu texto foi elegante e tudo. E daí eu, meu Deus, não estou louco, não estou louco. Mas é extremamente cruel, né? Porque realmente te faz repensar coisas que são muito básicas, né? Porque não é algo simples você ser chamado de racismo. Racista é crime, né? É algo odioso e terrível. E, sobretudo, é algo que você não é. E as pessoas que são acusadas, em regra, não são.
e de repente você é equiparado a um lunático, a um calhorda da Ku Klux Klan, né? É esse o ponto de loucura que nós chegamos. Não, e até tem um livro muito bom, meu Deus, qual é o nome do livro? Woke Religion. Já vou lembrar o nome dele, do John McWhorter. O John McWhorter é um linguista negro bem contrário a essas guerras culturais identitárias, né? E ele fala, olha, não existe, e isso eu concordo com ele, né? Acho que todos nós aqui concordamos. Qual é a pior coisa que você pode ser considerado nos dias de hoje? Racista? Racista. É bom que seja assim. Né? Felizmente a gente não considera mais o racismo uma coisa boa, como, sei lá, 40 anos, 60 anos atrás. E daí ele fala assim, olha, e daí existe um abuso das acusações de racismo, que se você... A simples ameaça de ser chamado de racista já trava uma pessoa. Uhum. Entendeu? Sei lá, um CEO de uma empresa, de uma varejista, é contra um trainee, né, só para negros, alguma coisa assim. Só a ameaça de que ele pode ser considerado alguma coisa ou outra já faz a liberdade de pensamento dele e de expressão ser tolhida, né? Então eu tô para escrever sobre isso até. O John McWhorter fala muito bem como isso acaba sendo usado como uma estratégia, uma arma muito baixa, né? Uma estratégia muito baixa para você impor uma opinião sem ter divergência, assim, né? E o pior é que isso... É tipo um bullying, assim, um né? bullying, E isso tá afetando as empresas de uma forma... assim, cada vez maior, né? Porque você vê os posicionamentos de empresas tentando lacrar a todo momento, e daí você vê que aquilo realmente não é algo verdadeiro, e daí vem um contramovimento do pessoal que quem lacra não lucra, e, cara, vira um caos absurdo, assim. Sim. Literalmente as coisas estão virando um caos social em cima... desse caso aí da onça, aí você teve o caso do Monark, teve o caso da menina lá com o sorvete que fez a cirurgia e foi cancelada no Twitter. Aquilo é incrível, é um negócio espantoso. Esse foi assim, a gente também tem que tomar cuidado para não se deixar contaminar pelo chorume do Twitter, né? Porque você vai ver bem, às vezes tem lá umas pessoas de 12 anos, 13, 14 anos, que falam, mas você não já tá tomando sorvete, né? Então é melhor, às vezes, nem considerar isso, assim, né? Mas... Elon Musk que eu diga nos novos posicionamentos dele, né? O livro do John McWhorter é Woke Racism. O racismo de esquerda, racismo identitário. Progressista. Alguma coisa assim, Mas... E daí eu passei a estudar muito e ler muito sobre essa psicologia social, o que motiva esse cancelamento, né? Então tem algumas coisas bem interessantes. O Jonathan Haidt, né, um psicólogo aí, que é uma das vozes anti-cancelamento dos Estados Unidos, assim, um cara que não é de direita, é um cara da Partido Democrata, mais do centro, assim. Ele estuda muito isso, ele fala, olha, é como se fosse uma antiterapia. Essa ideologia, quando a gente vai numa terapia, não sei se vocês já foram ou não, o que você vai? Você vai lá para, olha, eu acho que as pessoas estão contra mim. E daí o psicólogo se liga que, na real, as pessoas não estão contra você, isso é só uma crença sua, e ele tenta trabalhar essa crença. Olha, tudo dá errado na minha vida, eu não sirvo para nada. Tudo que eu faço, tá vendo? Eu tirei 7 numa prova. Isso é o catastrofismo, né? A terapia cognitiva, ela estuda, tem padrões, né, sobre isso. E daí ele tenta falar, não, calma, não é assim, não é tudo que vai dar errado. Mas imagine que a gente vai para uma antiterapia. O cara diz o oposto, né? É assim mesmo. As pessoas estão todas contra você. Tem aquela história da leitura mental, que se ele falou isso, é porque, na verdade, ele está pensando aquilo. Pois é. Então, se eu escrevi um texto sobre, assim, as pretas, porque, na verdade, você quer normatizar uma leitura mental, entendeu? Você vê intenções por baixo do que eu falei e tal. Quer dizer, no fundo, há um viés desde o início, né? E se lê no texto alguma coisa que nele não existe, que nele não está contido. Exatamente. Mas e daí, acaba que isso isso agrava problemas mentais mesmo, entendeu? Você pega, né, deixa as pessoas mais aquela ideia de que a corda do pluralismo vai esticar a ponto de que nos enforcará, sabe? Um catastrofismo, né? Então isso a psicologia social mostra isso muito bem. Eu vou falando aqui, tá? Se vocês quiserem me cortar, podem cortar. Um outro fator bem interessante é o exibicionismo moral. Não sei se vocês já ouviram falar, que é o seguinte, o ser humano é um animal moral, né? Isso, né, os últimos estudos aí das últimas décadas mostraram que a moral ela é evolutiva, né? A gente tem uma tendência, existe uma tendência natural a criar regras, as regras mudam bastante, mudam mais ou menos, na verdade. Tem agora uns estudos dizendo que existem uns padrões de regras, assim. Por exemplo, dificilmente uma sociedade
acha moral o egoísta. Uhum. Né? Então, geralmente, você tem na lógica da ação coletiva, ali você precisa que as pessoas se organizem, enfim. O que eu ia dizer? Então, quer dizer, a pessoa que ela é moral, que ela tem regras morais, ela vigia os outros, ela sobe de status numa sociedade. Tem estudo, Ricardo, com isso com criança. Você tem, assim, criança... Tem uns estudos, vou contando aqui, ó, tá? Tem tempo, então... É que eu tô lendo agora muito sobre isso pro próximo livro. Pode ficar à vontade. À vontade. Você pega a criança de 3 anos. Então, e fala pra ela assim, olha, vou ensinar um jogo pra você. Esse jogo aqui é assim, tem que botar os celulares todos retos. Naquela mesa lá, aquela outra mesa tem que botar os celulares inclinados. E daí, de repente, vem um boneco, e o boneco nessa mesa, ele começa a botar os celulares inclinados. Isso não vai prejudicar ninguém. Né? Porque daí tem, desculpa, eu devia ter falado antes, tem pesquisas em que a criança vê alguém batendo na outra. E ela fala, não pode, você está causando dano na outra. Mas nesse tipo de estudo, não tem... Não tem dano, não tem nenhuma consequência negativa. É a regra pela regra. E a criança de 3 anos fala, não, aqui o celular é reto, lá é inclinado. E daí eles fazem estudos assim, ó, com quem uma criança prefere se engajar. E geralmente as crianças preferem se engajar com quem... Impõe regras. Impôs a regra, com quem disciplinou. Então, a ideia de eu parecer mais moral, eu pareço mais elevado e mais leal a valores quando eu me mostro muito indignado com o que se escreveu, entendeu? Isso é o exibicionismo moral. Eu sou muito virtuoso, porque olha como eu censurei esse cara. Eu sou tão puro que aquilo me deu repulsa, entendeu? Então, como que é o nome disso? Um outrage, né? Em inglês, excessivo, sabe? Você exagera a indignação moral, assim, né? E depois disso, as pessoas, outras que não querem ficar para trás, elas, para se mostrar leal ao grupo, elas, é isso aí, que absurdo, também é muito. Daí esse comportamento reforça, né? Estimula as pessoas a serem ainda mais moralizadoras e autoritárias, e cerceadoras. Isso, daí tem a fase que eles chamam da radicalização. Por exemplo, o jogador lá de vôlei que falou uma coisa meio homofóbica, né? Daí, primeiro você fala, nossa, que absurdo o cara ter falado isso. E o outro fala, que absurdo, ele tem que ser demitido. E o outro, ele tem que ser demitido e preso. Daí você vai escalando nas penas. Não, e hoje em dia, com redes sociais... não há limite, né? Não há limite, é isso que eu ia falar agora. Porque aí você atinge os parentes, atinge os amigos... chega no empregador desse sujeito, quer dizer, isso já de início, né? No primeiro passo, ele tem que perder o emprego. Eu não consigo conviver porque eu sou tão bom e tão justo e tão virtuoso que eu não aceito que ele seja na mesma sociedade que eu. E agora, aquela caça pelos likes também é algo sensacional, né? Porque você vê, por exemplo, tanto nesse caso, acho que era do Maurício, o jogador, não era o nome, algo assim, quanto o caso do Monark, por exemplo, a pessoa às vezes que não tinha absolutamente nada a ver com o negócio, ela sente a necessidade de ir pro Instagram, fazer um vídeo, comentar e falar, olha, que horroroso, não sei o quê. E daí, cara, um cancelamento vai levando o outro, a hora que você vê tem 10 pessoas cancelando, daí tem 20, daí tem 30, daí tem 40, e a hora que você vê o negócio completamente desproporcional. Então, é muito... É humano isso, na verdade, né? É parte da humanidade, assim, né? Você acha que isso é amplificado pelas redes sociais ou não tem muito a ver? Demais. Já sempre... É demais. Várias vezes eu encontro pessoas que me odeiam muito, que me xingam nas redes sociais, e no dia a dia é todo mundo gente boa e tal, né? Então, o Twitter é um problema, né? O Twitter é um câncer, né, cara? Alguém tava falando isso, ele acentua os distúrbios psiquiátricos de cada um, assim, sabe como é muito louco, cara. E o que você acha dessa aquisição do Elon Musk aí do Twitter? Acho que vai dar um... eu fiquei até discutindo com minha mulher ontem se numa dessa ele não vai fechar o Twitter, ele vai comprar o Twitter pra depois fechar, entendeu? O problema é que alguém vai criar outro Twitter. Mas só voltando aqui que eu ia dizer. então, mas daí é interessante que é o seguinte, né? Voltando a essa história da psicologia do cancelamento, né? Digamos, eu até falei sobre isso lá em Porto Alegre, né? Digamos o seguinte, imagine que alguém publica no jornal o seguinte, um dos fatores a explicar, uma afirmação hipotética, um dos fatores a explicar por que as mulheres ganham menos que os homens é que elas têm mais medo de pedir aumento. Como que seria uma reação madura a isso? A pessoa poderia dizer, essa afirmação, eu não estou concordando com essa afirmação não, só estou jogando ela pra gente como exercício, né? Uma reação madura a essa afirmação. Eu poderia discordar e falar, não, veja bem, na verdade está errado, porque o estudo
é enviesado, ou então tem esses 3 ou 4 motivos que não concordam com o seu estudo. Ou então eu poderia acatar a conclusão e falar, não, é verdade, tudo bem, entendi. Então, justamente por isso, já que as mulheres têm uma tendência natural a maior aversão ao risco, então vamos tentar criar uma ação, uma conscientização, uma awareness, assim, né? Para as mulheres, para que esse viés não prejudique as mulheres. Beleza. Isso contribui para o debate. Né? Isso melhora a discussão. Se você está preocupado com desigualdade de gênero, essa é uma postura adequada. O que a gente vê hoje? Absurdo! Sente nojo! Você está culpando a vítima, está dizendo que as mulheres são culpadas por ganhar menos. Que absurdo um jornal publicar uma coisa dessa. Tem que demitir esse jornalista. Daí veja bem, a primeira, ela contribui mais para o debate. A segunda, ela intoxica o ambiente de liberdade de pensamento. Só que o autor dessa segunda reação, ele parece mais comprometido. E mais virtuoso. Né? Que é que ele está mais agarrado ao ideal da igualdade de gênero. Né? Então isso é bem interessante também. É uma persona mais moral e, portanto, mais justa. Né? E, portanto, alguém que eu fico feliz em seguir e reforçar o próprio autoritarismo dele, né? A própria negação ao debate. Com outros convidados, nós já exploramos esse assunto e o consenso que se formou é o seguinte: parece que isso tem piorado nos últimos tempos. Eu também percebo isso, aumentou o histrionismo, se tornou mais insuportável do que era há 5 anos. Você também percebe? Eu acho que mais ou menos sempre foi... essa cultura do politicamente correto, essa cultura woke, ela sempre foi assim e não está pior. Cara, eu acho que uma hora ela vai parar, essa onda vai acabar, né? Vai passar. Mas eu já tenho dito isso há alguns anos e está cada vez mais. Só piora. A escala só sobe. Só piora, exato. Tem talvez uma questão de oferta e procura, assim, né? Que a coisa vai inflacionando, né? Então, a gente faz um discurso indignado. Mas uma hora que todo mundo está fazendo esse discurso, então tem que fazer um ainda mais indignado. E tem uma hora que não dá mais, né? Tem que cortar os zeros, assim, né? Então, eu acho que, inclusive, o problema é recente, daí a gente sempre conversa sobre isso, aquela ideia dos mecanismos de incentivos, né? Por exemplo, atualmente as empresas viram durante um tempo que se elas defendessem essas bandeiras seria bom porque pareceria virtuoso, pareceria algo bacana. Os políticos conseguem se eleger usando essas bandeiras, então você tem todos os mecanismos de incentivos sociais para que as pessoas continuem retroalimentando esse sistema, né? E até quando a gente vai levar isso? Não sei, mas me parece que esse é um grande problema, porque daí você tem as redes sociais que retroalimentam um sistema que leva incentivos para que empresas, políticos e pessoas continuem sempre nessa balança, né? Cara, mas eu não entendo direito, assim, essa questão das empresas, né? Pega lá, por exemplo, tem a marca de sucos, né? Que usou Todis. Isso tem um outro conceito bem interessante, que é o de ideias de luxo. Tem um Luxury Ideas, né? Tem o Rob Henderson, um doutorando dos Estados Unidos, que ele tem esse conceito de ideias de luxo. Ele fala o seguinte: olha, o luxo hoje em dia não é mais ter uma bolsa da Prada ou isso tudo, é algumas ideias. Então, por exemplo, Todis, usar uma linguagem neutra. Pô, isso me coloca um degrau acima de vocês. Vocês no interior do Brasil. Mortais. Populares. Não, eu nunca esqueço que recentemente recebi, eu ia até falar o nome da empresa, mas desisti no meio do caminho, que um e-mail de acho que processo seletivo, alguma coisa assim, de uma empresa grande brasileira, fatura bilhões, e assim, prezados candidatos. E daí vem todo o negócio. Eu fiquei, cara, essa empresa, tipo, o RH de uma empresa gigantesca, mandando um e-mail com isso. Mas daí a questão é, eu não sei se a empresa, porque às vezes o que explica mais isso é o departamento de marketing e de RH, entendeu? A empresa mesmo, eles não pensaram muito bem para se isso é lucrativo para a empresa e tal. Isso que era uma empresa do ramo de mineração, diga-se de passagem. Fica a dica. E às vezes é coisa de jovem ali, sabe? Não sei se o CEO tá sabendo daquilo. Às vezes o CEO é esse cara que fica mais na defensiva, assim, né? Bom, vocês estão falando, não vou discordar, não tô a fim de ser acusado de nada. Quer ser cancelado dentro da empresa. Não quer ser cancelado. Mas a ideia é engraçada que, no fim das contas, a linguagem neutra, que devia ser a linguagem inclusiva,
né? Devia ser a linguagem, não vamos incluir as pessoas e tal. No fim, ela é uma linguagem excludente. Exato. Você chega um cara de Goiás, lá de uma fazenda de Goiás, e vê alguém falando... como que é? Prezades amigues. Fala, mas por que você tá falando assim? Você tá excluindo essa pessoa, entendeu? E é curioso, porque realmente não parece ter qualquer apelo popular. Não tem o menor apelo. Fora de círculos acadêmicos, círculos políticos, não tem o menor apelo, né? É uma coisa impressionante. Mas existe uma frase, e nós já perguntamos para outros convidados, existe uma frase conhecida do Milton Friedman, que era assim, olha, a função da empresa é gerar lucro, fundamentalmente, pro acionista. Hoje em dia, com todo esse critério woke, com todo esse progressismo... Será que é proibido, Leandro? A empresa não pode, mas ela tem que ser justiceira social. Pois é. A gente chegou a um ponto que parece que é isso, né? Ela tem que ser um agente de transformação. Não, cara, eu sou acionista, eu quero que ela dê lucro. Fundamentalmente isso. E depois com o meu dinheiro, com o lucro que ela me deu, eu posso investir tudo, se eu quiser, para preservação, para o que eu quiser. O Damodaran, né, o famoso lá especialista em valuation, né, ele publicou que uns meses atrás um texto sobre isso. Falando, olha, antigamente a empresa dava lucro. A parte moral do que se fazer com o lucro cabia a cada acionista. Então, eu vou pegar esse dinheiro, vou investir, vou adotar uma criança, sei lá. Então... e hoje a empresa está querendo fazer isso, e isso é contra o próprio estatuto da empresa, né? Que você tem ação na bolsa, o seu objetivo ali é dar lucro, não é querer mudar o mundo, né? Exato. E isso, eu tenho várias opiniões sobre isso. Para mim, muita gente fala que é o greenwashing, né? Que você está fazendo ali uma maquiagem verde na empresa. Tudo bem, isso acontece muito. Mas eu também vejo problemas quando a empresa de verdade está querendo melhorar o mundo. Por que eu vejo... Não, antes deixa eu voltar um pouco atrás. Em princípio, eu acho bom o ESG. É um ordenamento privado. Você está, por exemplo, um anarcocapitalista, ele talvez visse isso com bons olhos. Ele fala, peraí, isso aqui não tem governo. As empresas estão se juntando, que muita gente fala, né? Mas no mundo anarcocapitalista, como seriam as regras? Não, o mercado faria suas regras, as pessoas fariam. O ESG é isso. As pessoas pararam de tentar, elas se adiantaram ao governo e fizeram as suas coisas. Ótimo. Mas será que elas sabem o que é melhor para o mundo? Por exemplo, o Congo. No Congo, 95%... Eu escrevi o prefácio daquele livro Apocalipse Never, né? Do Schellenberger. O cara até está se candidatando agora a governador da Califórnia por independente e tal. E ele fala, olha, no Congo, 95% das pessoas têm como principal fonte de energia carvão vegetal. Carvão vegetal madeira, que nem a gente usa aqui para fazer churrasco. De onde vem esse carvão? Do Parque Virunga, que é o santuário dos gorilas. Então as pessoas tiram árvores do do principal santuário de gorilas do mundo para tocar a vida. Uma petroleira chegou a tentar se instalar nos arredores desse parque. Né? Não dentro do parque, claro. Ambientalistas todos foram contra, um escândalo, um documentário da Netflix, a empresa acabou amargando prejuízo e foi embora, pediu desculpas e tal. Mas espera aí, se a gente tivesse empresas ali, você teria pessoas com alguma renda, você teria técnicos, engenheiros, gente para trabalhar, para soldador, tudo isso. Essas pessoas aos poucos podem ter uma renda para pagar uma conta de luz. Muita gente tenta fazer usina hidrelétrica no Congo, mas é só por financiamento de ONG mesmo, porque as pessoas não têm grana, não existe renda formal para você ter uma usina hidrelétrica ou uma termoelétrica e tal. E daí você chega para um especialista em ESG e fala assim, não, vamos investir numa petrolífera, numa extração de petróleo no Congo, perto do Parque Virunga. Ou então uma mineradora, ou uma usina termoelétrica a carvão. Fala, jamais, que absurdo. De fato, a pior coisa para o aquecimento global é a térmica a carvão. Isso não dá para discutir. Mas a gente tem que pensar em trade-off. Então, tudo bem, isso é ruim, mas isso é melhor do que a situação que eles têm hoje? E eu acho que uma amiga minha trabalha num banco europeu, no Brasil, que não dá mais crédito à mineração na Amazônia. Mas espera aí, a mineração é uma ótima forma de você aumentar o custo de oportunidade do desmatamento. Em vez de você ter que arrasar lá 100 hectares para conseguir poucos reais, você
você interfere numa área menor e tem $1 bilhão naquela área. Então, é uma forma de você tirar as pessoas que estão cortando árvores, que estão botando fogo no mato, para trabalhar numa coisa mais intensiva. Então, mas daí, digamos que a classificação... Eu estou falando, vou falando, já vou acabar o raciocínio. Imagina se a classificadora de risco, a agência de classificação de ESG, ela pensa assim, né? Não, mas pô, vai que a imprensa fica sabendo que eu considerei esse ESG mineração na Amazônia, vai dar escândalo. Ou seja, é marketing. Ela está pensando no marketing e não no que de fato ajuda o meio ambiente, entendeu? E por que será, Leandro, esse endereçamento tão incorreto dessas questões ambientais? No final do ano passado, nós tivemos o prazer de te receber no IFL Curitiba. Você que está nos ouvindo, participe do IFL Curitiba. Tivemos o prazer de te ouvir trazendo novas perspectivas sobre ecologia. E mesmo que eu não possa me considerar um alienado no debate dessa questão, eu fiquei perplexo com uma série de dados que foram trazidos e que são talvez contraintuitivos. Por exemplo, quando você nos disse, e o que é correto, se você quiser evitar um maior prejuízo ambiental, viva em uma cidade. Não queira construir a tua casinha no campo para viver no mato. Por que será esse endereçamento tão errado sobre essas questões? Eu daria duas respostas. A primeira é um campeonato. Parece que hoje a verdade importa muito pouco, né? A consequência pragmática lá na ponta, as pessoas não estão tão preocupadas com isso e mais com uma sinalização, né? Mais com a ideia de eu preciso me mostrar comprometido com um ideal abstrato. Então, é como se tivesse um campeonato de quem está mais comprometido com o ideal abstrato. É verdade. E daí você fala assim, não, na verdade não existe desigualdade de salarial em pessoas no mesmo cargo, na mesma empresa. A desigualdade é 2-3%. Desleal, infiel, herege, não está comprometido com o ideal, entendeu? E, mas desculpa, é número. Eu tô aqui, vamos tentar falar então, de fato, o que melhora. Isso não é importante, né? E a segunda resposta, me parece, Ricardo, que rola tem uma falácia antiga aí que é o apelo à natureza. A gente costuma achar que aquilo que é natural, que é artesanal, né, que é feito com as mãos e tal, isso é natural, isso é mais sustentável, né, é melhor e tal, talvez seja mais puro, né? Então, um fogão a lenha, por exemplo, eu adoro fogão a lenha. Mas esses dias vi uma pesquisa dizendo que ele é 800 vezes pior para a natureza do que um fogão a gás, entendeu? Tipo, se todo mundo tiver fogão a lenha, a cidade vai ficar cheia de partículas sólidas, e respiração vai ser horrível e tal. E com isso você está fazendo chorar agora aquele ecologista que tem a sua casinha no meio do mato com fogão a lenha. Mas quer dizer que polui mais do que o meu fogão em casa? Sim, polui. Pois é. Ou então, sei lá, fogão elétrico. Eu não gosto daquele fogão elétrico, eu acho um terrível fogão elétrico, mas movido a energia nuclear. Zero carbono. Zero carbono na atmosfera. Mas ninguém acha isso muito sustentável, né? Então, acho que esse é e os ambientalistas caem muito nisso, cara. Caem muito, assim. O cara, você vê todo mundo, né? Caindo nessa ideia. Tem vários exemplos, assim, de fogão. Você coloca sustentabilidade no Google Images, tem uma coisa que me irrita muito. É uma foto que me irrita muito, que é a pessoa pegando uma plantinha com a mão. Ou então separando grãos com a mão. Falei, irmão, se a pessoa tiver que plantar tudo com a mão e separar tudo com a mão, vai custar R$1.000 o pacote de arroz. Entendeu? E será que aquilo vai gastar menos? A gente tem que começar a pensar que sustentável é aquilo que faz o ser humano produzir mais, com menos impacto e menos uso de recursos, né? Então começar a passar essa ideia, assim, né? Mas aí ganhando um certo corpo, né? Ao menos tem surgido um debate em torno disso, algo que eu não percebia com muita clareza um tempo atrás, né? Em que, pura e simplesmente, você tinha uma verdadeira ode a esse retorno à vida natural. E, portanto, quanto mais você se refugiasse no meio do mato e vivesse no seu fogão a lenha, mais correto você estaria, mais você pouparia. Por exemplo, a própria publicação do Apocalipse Never já é um fato bacana, né? Auspicioso para trazer um debate em torno desses temas. E você tem ali, que uns 2-3 anos atrás, a Greta como um baluarte. Pois não sei, cara, não sei. Eu acho que tá igual, meu. Será? 3 exemplos. Energia nuclear. Não, tudo bem, energia nuclear tá mudando.
Já tem muita gente aí, a Europa tá para considerar a energia nuclear como energia verde, né, para fins de investimentos ESG e tal. Mas o Greenpeace e a WWF são contra, a Greta também é contra. Né? O glifosato, né, que é o herbicida usado em plantações transgênicas. Cara, tem até um pesquisador que falou, olha, você vai ter mais problemas se você tomar um copo de leite do que um copo de glifosato. O café, ele mata ratos muito antes do que o glifosato. Ele começa a causar danos, né? A toxicidade dele é menor. Então, só que ainda assim, você vai lá, bota glifosato, WWF, não, causa... Por exemplo, essa ideia de comer agrotóxicos é botar veneno... Comer alimentos com agrotóxicos é botar veneno no prato. Isso, para mim, é que nem falar que vacina é implantar chip no cérebro. Isso é anti-ciência. Cara, um toxicologista, né, ele fica anos pesquisando. Por exemplo, você tem uma substância, a gente quer ver qual que é a toxicidade dessa substância. Daí ele começa injetando 5 miligramas, por exemplo, num rato. Faz isso durante um mês. Não acontece nada com o rato, ele sobe para 30. Faz isso por um mês. Sobe para 50. Vai indo, até que, detectamos aqui uma alteração, um câncer na bexiga do rato. Então, digamos que a partir de 800 mg ele detectou isso. Ele pega isso e divide por 100. Então, a dose máxima, a IDA, né, que eles chamam a ingestão diária máxima, é 1% da menor dose que deu um problema na cobaia. Entendeu? É 1%. O cara fica anos estudando isso, daí tem outros índices e tal. E daí chega lá a Paola Carosella e fala, é botar veneno no prato. Você pegou toda a ciência, pegou anos de trabalho científico, jogou no lixo e fala... E acho que as pessoas não entendem isso, né? Que são esses incentivos corretos, que é a pesquisa, a tecnologia e, em última instância, o capitalismo com os incentivos corretos, que faz com que você tenha menor impacto e mais avanço, né? Eu assisti um documentário recente, se eu não me engano, em Israel, em que eles estão utilizando inteligência artificial para fazer fazendas verticais, em que eles conseguem, como se fosse prédios, assim, você tem o prédio no meio da cidade e o cara consegue plantar alface, morango e etc, porque ele tem sensores e utiliza a inteligência artificial para ver, por exemplo, cara, eu preciso pingar uma gota a cada 1 hora para que isso vai ser a medida ideal e eu consigo, através do software ali, ver qual que é o crescimento e ter um ambiente controlado. Isso faz com que você não precise plantar ali não sei quantos hectares, você pega um espaço pequeno e consegue, através da tecnologia, ter o menos impacto e maior eficiência e logo o custo é bem menor, né? Claro, total. Não, eu tenho o Árvore do Futuro, né? Uma plataforma aí, a gente está querendo que se torne um instituto e tal, até quem quiser participar e ajudar. E a grande ideia dele é assim, só com inovação, com tecnologia, a gente vai conseguir aliar prosperidade e preservação, entendeu? A única forma, né? Não, e tem umas coisas muito legais, assim, cara, que a gente via comemorar na rua, entendeu? O grande dia por exemplo, os tratores agora, né? Os tratores, eles têm câmeras, eles vão passando a plantação com câmeras, daí, de repente, ele lê uma erva daninha, ele fala, isso vai para o banco de dados, o banco de dados identifica qual é, e daí borrifa só o herbicida que mata aquela erva daninha. Isso faz diminuir em 90% o uso de herbicidas. 90%. Então, tu tá lá todo mundo falando de agrotóxico e tal, essa simples inovação, 90% menos. Tem o milho. O milho é muito cultivado no Brasil, né? Um dos agrotóxicos mais usados no Brasil é a atrazina. Isso é muito usado no milho e parece que chamam ele de... a atrazina é uma molécula móvel. Porque qualquer chuva, ela sai da planta, entendeu? Você tem que ir lá e aplicar de novo. Daí acaba indo para o lençol freático. Acaba... Né, é muito ruim, né? E daí, agora se inventou uma nanoatrazina com nanotecnologia e você consegue... que é uma atrazina que ela fica no milho. Então, tem uma chuva, ela continua lá. 90% menos. Isso, você não vê quase ninguém falando sobre isso. Isso não é né? comemorado. Divulgado. Eu lembro assim, a celeuma, que foi a briga, um negócio absolutamente irracional, quando começaram a ser discutidos os alimentos transgênicos no Brasil. Né? Não se percebeu assim, não, mas ele é imune a determinadas pragas, você aumenta a produtividade e, portanto, você reduz o impacto ambiental. Isso é solenemente ignorado. Total. Quer dizer, como é que você é ambientalista e você não fundamenta a tua teoria
na redução de impacto ambiental. E eles não veem isso. Eu não consigo entender. Né? E pior, aí quando eles vão discutir contigo, por exemplo, é como dizer, não, mas ele é patrocinado por tal empresa, pela empresa aqui. E eles não são, né? Eles não são. Sabe, é impressionante, né? Assim, um cinismo, uma coisa incrível. Eu te pergunto já nessa linha, foi esse seu espírito de ficar sempre inconformado com as coisas que te levou a escrever essa pilha de livros aqui? Pilha de livros. Foi sim, cara, foi o... Eu gosto de discutir ideia, né? Uma vez eu tava até pensando assim, tava andando lá em São Paulo, 20 anos atrás, falei, cara, já sei o que eu gosto de fazer da vida. Eu gosto de discutir ideias, entendeu? Isso porque eu tava lendo sobre o Papa, aquele Papa Bento XVI, né? Daí tem um livro dele que é O Sal da Terra. É uma entrevista. Um jornalista alemão fica lá semanas perguntando tudo pra ele. Diz que você não tem vontade de fazer sexo às vezes. Diz. O cara vai perguntando tudo, assim, né? E o Papa, o livro é muito bom. E eu lembro naquela época, eu era mais de esquerda, tava mais à esquerda que hoje, e eu não gostava desse Papa, né? Mas eu falei, cara, mas a resposta do cara é brilhante. E daí eu falei, eu gosto, mesmo ideias que eu não concordo, uma coisa diferente, uma ideia diferente daquilo que eu tô acostumado, né? Então isso que eu gosto de fazer da vida. E daí os livros... Eu descobri uma vez, né, o Politically Incorrect Guide of American History. E daí eu falei, poxa, um livro desse no Brasil ia vender muito, ia dar muito certo. Eu fiquei ali uns 5 anos pensando em vender, levei vários nãos de editora e tal. E você tinha algum personagem específico que você queria desmistificar? Ou como é que foi a ideia original do projeto? Você pensou em alguém, por exemplo, quero bater na herança getulista, quero rever o Santos Dumont. Como é que foi isso? Não, foi espontâneo, quase. Foi espontâneo, eu fui juntando material mesmo, juntando várias coisas diferentes. Então... Até para o pessoal conhecer, essa série aqui do Guia Politicamente Incorreto, tem essa obra aqui, que é o Guia Politicamente Correto do Brasil, excelente, inclusive foi um dos meus primeiros livros de contato com história, agradeço, inclusive. Cara, eu sentei assim, eu lembro que eu li em um dia, porque eu já gostava bastante de ler e tal, eu falei, livro de história, vamos ver qual é que é. Aí eu fui lendo assim, cara, uma escrita fluida, gostosa, excelente. Dê de presente para o seu professor de história, ele vai adorar. Fica a dica. Cara, todo dia umas 5 pessoas por semana, assim, falam, porra, meu professor falou que é pra de jeito nenhum ler o seu livro. Então, portanto, faça isso, leia o livro. Existe essa polêmica, desde que você lançou o primeiro livro, em que eles contestam fonte e dizem, não, mas isso aqui é uma afirmação enviesada. Eu imagino que principalmente a Guerra do Paraguai aqui, né? Mas que você se baseia no Doratioto, por exemplo, e é como se fosse... O Doratioto, aliás, também... apanhou pra caramba, né? E apanha ainda hoje, né? Porque você não pode mostrar o quão criminoso era o governo paraguaio. Qual é a tua resposta para isso? Eu imagino que tem até uma resposta padrão quando se questionam com fonte, que não, que foi descontextualizado. Não, eu já arrumei muitas coisas, não. Eu já arrumei uma outra coisa do livro porque alguém falou especificamente, olha, isso tá errado. Por exemplo, até o Laurentino fala isso no 1808. E eu falei também na primeira versão que não se falava português em São Paulo até o século XVIII. O Sérgio isso tudo é fonte ao Sérgio Buarque de Holanda. Ele disse que se falava Guarani. Tupi, Guarani. E daí tem uma pesquisadora da USP de uns anos atrás que ela falou, não, nada a ver. Na verdade, tem relatos de os próprios índios fazerem aulas de português, o que mostra que na real o português era uma língua importante. Então, e daí isso eu tinha dito e arrumei. Depois, numa edição seguinte, peguei e corrigi. Teve acho que um caso a mais de uma cidade com o mesmo nome na Paraíba e em Pernambuco. Daí eu botei que ela era da Paraíba, mas era de Pernambuco, coisa assim, né? E te encheram muito o saco nesse caso do capítulo da Guerra do Paraguai, porque eu já tive o privilégio de ler o livro do Doratioto, né, o Maldita Guerra, e os comentários ele apanhou bastante, né? Não, cara, esse é o mais tranquilo, assim, muita gente fala do zumbi, né? Eu falo que o zumbi tinha escravos e tal. O zumbi talvez seja aquele que mais rendeu comentário e crítica negativa, né? Mas daí, só voltando aos comentários, né? Muita gente fala assim, ele tira do contexto, ele pega as informações e tira do contexto, que mais que eu faço de errado? É patrocinado pelos Estados Unidos. E daí eu falei assim, não, cara, o meu trabalho é justamente botar no contexto. A gente aprendeu sobre o Quilombo dos Palmares, a gente aprendeu uma coisa totalmente
né, uma imagem do século XX. Palmares era lindo. Palmares era um comunismo na terra, né? Tipo, as pessoas viviam em igualdade, elas tinham uma policultura, né? Plantavam várias coisas, não era uma monocultura. E isso é uma visão encaixada do século XX em personagens do século XVII. Eu falei, desculpa, mas personagens do século XVII viviam conforme personagens do século XVII. A ideia de que existiam relações iguais, que os seres humanos têm direitos iguais, isso é do século XVIII, entendeu? Isso na Europa, nos Estados Unidos. No século XVIII não vai ter no Brasil, numa comunidade de origem africana no Brasil. Então, e daí eu lembro que eu entrevistei um historiador da UFRJ, qual que é o nome dele? E eu falei, professor, essa ideia aí que o zumbi tinha escravos e tal, ele, claro que o zumbi tinha escravos, porque ele falou, é óbvio, porra, como é que você vai imaginar que aquele cara não tinha escravos, entendeu? E eu até devia ter colocado essa frase dele, né, no texto e tal. E é engraçado que nesse ponto, eles não, os críticos, eles não se dão conta da própria visão anacrônica que imputam a ti. Dizem assim, não, mas faltou... Não, mas peraí, cara, o anacronismo simplesmente não existia algo diferente na época. Então é até ilógico você pensar que ele não tivesse escravos. E esse é o ponto, eles não enxergam, porque eles estão vendo com outras lentes. Né? A busca da moralidade. É uma coisa parecida com aquilo. Eu aprendi, a primeira vez que eu fui ler livro, nem era específico, mas... sobre a Guerra do Paraguai, era aquele clássico do Júlio José Chiavenato, acho que é esse o nome. Esse livro. Um negócio impressionante, cara, porque o cara, ele transforma o ditador paraguaio num herói. Um herói. Né? Absolutamente heróico, resistindo ao imperialismo da Inglaterra. Grande justiceiro do Paraguai. Grande justiceiro. E o que me chama mais atenção é como se o Paraguai fosse realmente um polo industrial que tivesse condições de competir com a Inglaterra. Quer dizer, é uma loucura. É claro que depois, mais velho, você vai dizer, não, ele estava querendo se contrapor, escrevendo durante a ditadura, ao exército, a ditadura militar, e, portanto, ele achou um jeito de criticar o exército na origem. Só que o sujeito tem o texto sendo levado a sério ainda hoje. Né? Impressionante. E daí, sobre o zumbi, muita gente fala assim, mas você não prova que o zumbi tinha escravos. De fato, não existe nem... Quer dizer, existe, assim, relatos de capitães holandeses que foram no Quilombo de Palmares e viram que lá tinha escravos, que eles capturavam escravos ao redor e tal. Daí não tem nada dizendo que o zumbi em si tinha escravos. Eu falei, olha, mas o ônus da prova é de vocês. Você está dizendo que o personagem do século XVII agia como alguém do século XX, do século XIX? É você que tem que me mostrar. Você deve me provar. Por exemplo, um cidadão medieval. A gente sabe que esse cara mora ali no sul da Itália. Ele tem uma cruz em casa. Aos domingos ele vai na igreja. Fala, esse cara é católico. Esse cara, ele acredita em Deus. Não, mas cadê o papel dizendo que não, eu sou João, acredito em Deus? Se você acha que ele não acredita em Deus, então me prove, entendeu? Eu vou acreditar que ele é católico. E qual deles que foi mais difícil para você escrever? Porque aqui temos também o Guia Politicamente Correto da América Latina e o Guia Politicamente Correto da História do Mundo. Acho que o do mundo, cara. Do mundo foi difícil porque são assuntos que eu não dominava bem, tive que ler muito, né? Pra escrever. Então, o do Brasil já é uma coisa que eu estava colecionando há muitos anos, assim. E tem o da economia também, né? Que é bem... da economia do Brasil são os que eu mais gosto, assim. A gente, inclusive, como podcast, vai fazer um grande sorteio aí das obras para divulgar o nosso grande Narlock, né? Essa é a versão antiga, né? Agora tá na editora Globo, aí tem uma editora nova, tem uma versão nova também. Eu comprei essa série aqui faz anos já, bem guardadinha aí. Legal. Mas eu acho que houve um precursor do Guia Politicamente Correto da América Latina, que era o Manual do Perfeito Idiota latino-americano. Um precursor no sentido de ser iconoclasta, né? De pegar os ídolos e mostrar, não é assim. Né? Mostrar o que havia de cretino e de incorreto na avaliação que se fazia. Mas acredito que até pelo texto, pelo título provocativo, o seu acaba chamando mais atenção. Porque você vai dizer assim, não, cara, eu tô propondo uma outra visão. Então, te pergunto assim, você esperava essas críticas ou até achou que, não, o pessoal vai agir, sim, vai haver uma refutação aqui, o que faz parte do debate, mas isso vai se dar num plano mais civilizado. Você chegou a se surpreender com a reação? Não. Eu esperava bastante crítica. É que também aconteceu que eu fui me posicionando politicamente também, né? E daí eu acho que as pessoas reagem não tanto aos livros, mas a mim. Muita gente critica os livros sem ter lido, né? Mas a mim, assim. Então,
E é engraçado que se eu publicasse hoje, cara, que já faz 10 anos que eu publiquei, né? O cancelamento seria muito maior, assim, sabe? Talvez fosse ainda mais estridente, né? Ainda mais... porque na época o cancelamento foi muito baixo, assim, até porque a gente não tinha redes sociais, etc. Mas é estranho a trajetória que aconteceu com o livro, assim, ó, porque em 2009, eu lancei no final de 2009, né? O Lula tinha 82% de aprovação. E daí existia uma elite intelectual que estava meio cansada, assim, né? Mas que aquela época falar que você não era de esquerda era assim um doido ali, sabe? Um leproso ali, né? E daí eu lembro que quando eu lancei, meio que se abriu, assim as pessoas se deram o direito de acreditar e falaram, cara, eu sempre achei isso, eu sempre duvidei disso, e você falou o que eu sempre quis falar, né? Novo horizonte ali. E daí o livro caminhou muito com isso, né? Então deu muito certo nesse começo. E daí com a eleição do Bolsonaro, muita gente começou a me culpar o livro pela eleição do Bolsonaro, entendeu? O discurso do Bolsonaro, ele fala, é um governo contra o politicamente correto e tal. Eu sei que o Bolsonaro gosta do livro e tal, já leu e tal. Foi o Narlock que criou o Bolsonaro no final das contas. E muita gente me culpa mesmo. Você intoxicou o debate que levou o Bolsonaro absurdo, e tal. Né, cara? E daí meio que o livro daí ele sofreu ele foi pra baixo, entendeu? Agora se o Lula voltar, por exemplo, vai ser bom pro livro, entendeu? Não sei se pro Brasil, mas o livro vai ser bom. E falando nisso... Haverá ao menos um consolo. Haverá um consolo financeiro. Pro Leandro. E quais são os próximos livros aí? Você está escrevendo algum, preparando alguma coisa? Então, esses dias alguém estava me contando de um personagem do... meu Deus, qual que é mesmo? Machado de Assis, o Eça de Queiroz. Que é dos Maias, se não me engano, da novela do Eça dos Queiroz. Que ele é um cara que ele vai escrever um livro que explica tudo. E daí ele fala para as pessoas no bar, e as pessoas, nossa, o teu livro, e o livro começa a circular, a ideia do livro, e todo mundo começa a ficar famoso o livro do cara, sem ele próprio ter escrito, entendeu? Ele fala, puta, eu vou ter que escrever. Agora não vai ter como fugir. Então é isso, cara, é um livro mais na linha, assim, do Sapiens. Para mim é um monumento, o Sapiens, um grande livro. E é um livro sobre teorias muito simples, que você entende assim num parágrafo, né? Você entende, dois silogismos, conclusão e tal. E o potencial explicativo é enorme, né? Então você explica muito do comportamento humano com ideias muito simples. Daí é o livro sobre essas teorias muito simples que explicam o mundo. Daí é seleção natural, lógica da ação coletiva, né? O dilema do prisioneiro e tal. Daí a ideia de trust, né? De que você precisa de instituições para assegurar uma confiança, como fala, honrar contratos e tal. E oferta e procura, já falei, oferta e procura. Mas então essas grandes teorias, um livro nessa linha que tem, por exemplo, alguns livros são assim, né? Tem aquele Breve História de Quase Tudo, sabe? Que saiu com a lombada azul, assim. Que é um livro que você vai entender tudo do negócio, né? Tem um que eu gosto muito de filosofia, que é o Aprendendo a Viver, do Luc Ferry, que o cara pega 3 questões da filosofia. O que é uma boa vida, como definir o que é certo e errado e tal. E ele conta a história dessas 3 perguntas em 2000 anos, assim, né? E você daí debate autores em específico? Como é que é o teu percurso nessa redação? Bom, eu vou mais mostrando como a ideia surgiu, a polêmica que ela teve, como ela foi construída e o que ela explica, né? Então... Poxa, que ideia fascinante. E já tem previsão? Cara, eu tô... Enrolando o editor. Não, eu não consigo, cara. Eu tô já 3 anos atrasado. Devia tá escrevendo ali 2, 3 parágrafos por dia, mas nem isso eu consigo. Então, mas esse ano acho que eu termino. 2022. Os amigos ficam chamando para podcast. Premiação da Liberdade. Muita coisa. Mas assim, nessa sexta-feira santa eu vou render. Aí já começa com podcast. Não, é por isso que o dinheiro faz mal à arte, à literatura, entendeu? Se o cara tá sem grana, ele não tem dinheiro para ir pro bar. Quando o cara tá sem grana, ele não tem dinheiro para ir pro bar, ele fala, não, então eu vou ter que ganhar dinheiro de algum jeito. Depois vou ter que dar um jeito nisso. Leandro, eu estava contigo, já comentamos isso aqui no Fórum da Liberdade, e você recebeu até uma premiação por liberdade de imprensa, e durante o evento um episódio foi bem curioso e pitoresco, porque foi a invasão de alguns manifestantes pró-Lula e de uma chapa que concorreu ao DCE da PUC durante o próprio discurso sobre liberdade de expressão.
E esse é um tema que vem sendo muito debatido e é curioso que deveria ser algo consensual, mas não é. E eu vi alguns amigos meus, alguns amigos nossos, comentando inclusive depois, não, foi bom porque o pessoal veio e fez toda aquela gritaria, invadiu o evento, e eles não foram rechaçados de uma maneira violenta, e isso é liberdade de expressão. E talvez aqui eu seja contra a corrente, isso não é liberdade de expressão. Eu não posso te silenciar e dizendo que enquanto eu vou gritar na tua palestra, eu estou sob a proteção, sob a égide da liberdade de expressão, porque eu estou te impedindo de falar. Né? É óbvio que eles têm o direito de se manifestar. E é óbvio que eu concordaria que eles distribuíssem panfletos e cartazes e tal. Mas interromperem um evento e tentarem calar quem falava com gritos e chavões, não me parece que seja uma manifestação de liberdade de expressão, na medida em que você está cerceando aquele que está falando. Quer dizer, eles estão tirando o meu direito de ouvir quem eu paguei para ouvir e estão tirando o direito daquele que está falando de falar. Agora, fora isso, eu concordaria, cartazes, panfletos, manifestações não violentas. Como é que você vê essa manifestação em específico e como é que você se posiciona sobre o debate de liberdade de expressão no Brasil? Uhum. Não, eu acho que ali foi pago pelo Fórum da Liberdade para dar um ânimo para gerar vídeos e tal. Né? Não, agora falando sério, não sei se eu não estava lá, né? Chegou a ser interrompido o evento? É que eu estava dentro do auditório e todo mundo saiu correndo para ver o que estava acontecendo. E causou um alvoroço, e no meio daquilo eu ouvi pessoas dizendo assim, não, eu saí correndo desesperado porque eu pensei que tivesse sido colocado fogo no auditório. Então, quer dizer, no meio disso acontece um problema gigante por conta de 30 ou 40 membros da esquerda juvenil brasileira. Cara, eu acho divertido. Eu sei lá, eu acho que tudo bem, eles não chegaram a invadir o auditório. O auditório não. Não invadiram, só foram ali e fizeram uma baguncinha. Antes era muito pior, entendeu? Antes dava briga aqui, as pessoas se pegavam na rua, né? Meu pai falou que as pessoas brigavam e tal. Né? Quando ele era jovem em São Paulo, lá na Maria Antônia, né? A dona Maria Antônia, esquerda e direita se pegavam e tudo. Era Mackenzie contra USP. Né? Ali eles só chegaram gritando um pouquinho, os gritos de guerra, depois já foram embora. Com cartaz, Moro, lacaio do imperialismo. Essa eu acho sensacional. São muitos personagens, sempre vai ter, né? Temer, lacaio do imperialismo, Moro, Amoedo, enfim. Até a Madeleine Laxo estava lá junto e falou, porra, mas que protesto michuruca, meu irmão. Ele podia ter trazido um elefante, botado um elefante dentro do auditório. Para causar. Para causar. Enfim, acho que não foi muita coisa. Mas... É claro que isso chega a ser até folclórico, perto de manifestações, aí sim, que eu considero profundamente deletérias, apesar de achar que esse não é o meio adequado de se manifestar, porque você cerceia o discurso de alguém. Mas manifestações deletérias que partem geralmente do Estado. E temos isso em todas as esferas. Seja o executivo processando pessoas que criticaram o Bolsonaro, por exemplo, no caso do Bolsonaro é pior do que um pequi ruído, que era uma frase que pequi um fruto específico do Cerrado, né? Seja no caso do Supremo, com o inquérito das fake news, seja no caso do próprio Legislativo, quando perseguiu o Danilo Gentili. Então, essa noção de liberdade que parecia consolidada, eu percebo que ela tem sofrido um retrocesso. Também por cultura do cancelamento e tal. Mas no que diz respeito aos poderes do Estado, você tem o Supremo, que deveria ser o guardião da Constituição e da liberdade, agindo de uma maneira deletéria, você tem o Legislativo e você tem o Executivo. E eu sinto isso como uma piora significativa no cenário. Não sei até que ponto isso não é uma neurose. Não, uma coisa clara, parece bem clara, né? A liberdade de expressão está se tornando um valor da direita. Né? A direita é absurdo. É absurdo, porque eu cresci, pra mim, liberdade de expressão era coisa, né? Aquela coisa saindo da ditadura, a liberdade de expressão era coisa de esquerda. E é incrível como a esquerda, pouco a pouco, ela, tijolinho a tijolinho, ela constrói um fundamento contra a liberdade de expressão. Né? Esse valor está sendo minado. Teve até aquele caso bastante curioso do Joel Pinheiro da Fonseca, que escreveu na Folha um texto partindo de argumentos razoáveis para construir um cenário distópico, né? E irônico, né? Ele estava claro que ele não estava defendendo aquilo. E é engraçado que vários jornalistas compartilharam.
pensando nisso aí em apoio, né? Ele fala que deveria, ele termina o texto dizendo, não, por isso precisamos, ironicamente, né? Precisamos de uma comissão de especialistas notáveis com devida representação das minorias para aprovar todos os textos que saem do jornal. E o pessoal apoiando. E daí teve lá o Thiago Amparo, aquele ativista, para mim o cancelador do Brasil, né? O típico cancelador do Brasil, compartilhando em apoio, entendeu? É incrível. Daí não dá. Quer dizer, e nem percebeu a ironia. Aí não percebendo a ironia. E é engraçado, até falei lá no Fórum da Liberdade sobre isso e escrevi na Folha essa semana também, hoje, né? Saiu hoje o texto. Que quem mais precisa... Hoje está se criando essa dicotomia, essa oposição entre minorias, discurso identitário e defensores do pluralismo da liberdade de expressão. Então você tem aí, parece que minorias contra a liberdade de expressão, pessoal a favor da liberdade de expressão contra minorias. Na verdade, essa oposição não deveria existir, porque quem mais precisa de liberdade de pensamento, de expressão, são as minorias. Com certeza. Tem um caso, como eu contei hoje lá também, deixa eu repetir ele aqui, um caso para mim que é emblemático disso, que é do Daniel Moynihan. É uma história meio comprida, mas acho que vale a pena. O Daniel Moynihan, ele depois virou um senador do Partido Democrata por Nova York e tal, mas ele em 1960, e na década de 60, ele trabalhava no Departamento de Trabalho, né, no Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, e ele foi encarregado de tentar entender por que os pedidos de assistência social das famílias negras estavam aumentando, enquanto o desemprego dos negros estava diminuindo. Então os gráficos deviam ser paralelos, mas eles estavam fazendo uma tesoura, né, a tesoura de Moynihan. Ele foi para a rua e ele descobriu, olha, a família negra americana está se desintegrando. Cada vez mais mães solteiras criam os filhos sem a figura dos pais. E daí ele falou que isso estava relacionado a um tangle of pathologies, né, um emaranhado de patologias. A imprensa acabou descobrindo, era um relatório confidencial, a imprensa acabou descobrindo, e a Newsweek deu uma matéria e depois, de repente, todo mundo começou a cancelar, como a gente fala hoje, né? Cancelar o Daniel Moynihan. Falar, não, esse cara é um machista. Ele está dizendo que a mãe não consegue criar, as mulheres não conseguem criar os filhos. Falaram que ele era um conservador que ficava pregando em defesa da família. Os ativistas negros falavam, não, esse cara está querendo suavizar os efeitos nefastos da escravidão e tudo. O cara não era nada disso, não queria dar discurso, nada. O texto dele era técnico, assim, tudo. Ele reconhece, claro, o problema da escravidão e do racismo, tudo. E ninguém deu bola. O Lyndon Johnson, né, foi direcionado ao presidente. Esse relatório não fez nada. A comunidade não fez uma alerta em relação ao problema. A porcentagem de crianças criadas por mães solteiras entre os negros subiu de 25% para quase 70% nos anos 90. E assim aconteceu a coisa mais triste de todas que ninguém imaginaria. A desigualdade de renda entre famílias brancas e negras nos anos 2000 é maior do que nos anos 40. Nos anos 40, quando você tinha Jim Crow, absurda, uma segregação cruel. Doutrina ainda dos separados mais iguais ainda prevalecia nos anos 40. E daí, ou seja, essa liberdade, esses cancelamentos, quando eles vão atacando a liberdade de pensamento, faz você... Daí fica assim, ó, você vai para por exemplo, um acadêmico, um mestrando. O que o mestrando quer? Ele quer sair num jornal A, é isso que chama, né? Uma revista científica A e tal. Qualizar. Cara, você tem que falar o que a pessoa quer ouvir. Você quer tirar 10 na sua tese, na sua dissertação? Fala o que o pessoal da banca quer ouvir. Num ambiente normal, a faculdade já não estimula muita divergência, né, por causa de toda essa hierarquia. Com toda essa liberdade, fica tão vantajoso eu só concordar com uma ideia, eu dizer o que querem ouvir, e é tão perigoso e socialmente desvantajoso eu desafiar essa ideia que a roda da ciência não acontece. Né? Então, só para terminar rapidinho. E daí, os diagnósticos bons são ignorados, como nesse do Moynihan, e às vezes ideias ruins viram políticas públicas que pioram a condição. Então, o meu ponto é, as minorias, os ativistas que se opõem à liberdade de pensamento, eles estão prejudicando si próprios. Estão prejudicando as próprias minorias. E isso
é ainda mais forte na universidade, que deveria ser o local de amplo debate. Por exemplo, com o que nós já citamos aqui, o safe space. A própria noção de espaço seguro é uma ideia anti-debate. A própria noção de lugar de fala tira o universalismo de qualquer discussão. E eu considero isso profundamente deletério e maléfico para um embate de ideias que tem que existir. Claro. Que tem que existir, e não é estimulado. A primeira vez que eu ouvi falar sobre espaço seguro nas universidades, eu pensei que fosse brincadeira. Eu também. Eu achei, não, mas isso não deve, isso deve ser alguma piada de estudantes e tal, e no entanto, não, é seríssimo. E tudo isso, Leandro, faz com que a gente caia num ponto que um advogado americano muito famoso, Alan Dershowitz, fala, que hoje em dia as pessoas são culpadas por acusação. E é o título do penúltimo livro dele. Ele foi advogado do Jeffrey Epstein, sim, uma figura deletéria, horrorosa, mas como todos, tem o seu direito a um dia na corte. E ponto final. Ele não estava defendendo os crimes, ele estava defendendo o criminoso à luz de argumentos que ele reputava como razoáveis. Ele havia sido advogado de Mia Farrow contra Woody Allen. Ele sempre foi um democrata. Com isso ele tinha todas aquelas credenciais para ser bem aceito pelos progressistas, mas nem isso foi suficiente. Ele sofreu uma denúncia caluniosa de que ele teria abusado de uma mulher, sendo que ele tem o itinerário de viagem mostrando que ele não estava nem na cidade em que ela disse que o encontro ocorreu, mas não interessa, ele foi cancelado. E agora ele entrou nessa cruzada contra o cancelamento. E aí eu te perguntaria assim, tá, mas e como é que nós reagimos a isso? Qual o remédio para isso quando eu posso ser culpado pura e simplesmente por ter sido acusado? O que eu faço? Eu sei que não é uma fórmula, né? Mas como é que nós mantemos acesa a liberdade de expressão? Acho que é isso. É debatendo, é falando, né? Não nos curvando. Obrigado por responder para mim. Não, pois é. Não, e o que me irrita muito também é a multidão chutando o cachorro morto, assim, né, cara? Por exemplo, no caso do Monark, ficou claro, o cara não devia estar bêbado naquela hora, falou descuidado. Foi, irresponsável. Irresponsável. Mas assim, ele não estava defendendo Hitler, ele estava defendendo a liberdade de se ter ideias idiotas e radicais e tal. E a mesma coisa o Kim, né? E daí todo mundo ali falando, nossa, nazismo nunca, né, gente da televisão, famoso para querer aparecer, nazismo não podemos mais compactuar, idiota, não é isso que ele está querendo dizer, isso, exatamente, entendeu? Exatamente. E o curioso é o seguinte, tudo que ele o que ele fez, ainda que por um meio desajeitado, menos articulado, foi defender, por exemplo, o pensamento que é subjacente ao caso Brandenburg versus Ohio, que é da Corte Suprema, final dos anos 60, que estabelece a liberdade de expressão mesmo para discursos odiosos e nefastos, e que obviamente ele não estava apoiando. Agora, como é que uma pessoa de bom senso não percebe o seguinte: o monarca, por irresponsável que tenha sido, não é o skinhead, pô. Não é um neonazista. A Veja deu uma capa, uma matéria. Ameaça nazista. Meu irmão, não tem ameaça nazista. Isso, saiu pesquisas, né? O aumento de núcleos nazistas após não sei o quê. Subiu de 2 para 3, 50%. Exato. E o curioso é que se tentou formar assim com um foro de ciência. Realmente, há um aumento exponencial do nazismo no Brasil, porque tivemos aquele lunático no governo Bolsonaro, aquele ministro da cultura lunático que fez um discurso com Wagner ao fundo, emulando o Goebbels, que era realmente uma palhaçada, um negócio asqueroso, e que foi exonerado porque são presos skinheads aqui e ali, porque o monarca falou que não dá, né? É um negócio que não para em pé. E daí acho que um reflexo disso é o Alexandre de Moraes, né, cara? Que ali é um absurdo, né? O cara impor censura prévia, entendeu? A Constituição fala claramente, não pode ter censura prévia, mas se for uma medida cautelar, pode? Então ali vocês entendem melhor que eu sobre isso, mas me parece um abuso completo de medida cautelar. Sim. E proibir um blog, proibir um deputado de dar entrevista, meu irmão. Não, tudo bem, ele cometeu um crime, pune ele por esse crime. Claro. Mas é um completo abuso de medida cautelar, né, nesse caso. O caso do Daniel Silveira, ele é emblemático, porque tenho certeza que para nós três causa asco e nojo aquilo que ele falou, a forma como ele falou, mas o fato é que ele é um deputado federal, ele foi diplomado
E, portanto, a Constituição diz que ele não pode ser preso, salvo naquelas hipóteses de crimes flagrantes inafiançáveis, o que não ocorreu. Agora, o próprio inquérito da fake news, nunca vai ser demais lembrar, que ele é baseado, e isso é que causa, assim, uma profunda comoção. Eu imagino o Rui Barbosa, que defendia a importância do Supremo, vendo um troço desse. Ele é baseado num artigo do regimento interno do Supremo, que diz que se houver um homicídio no Supremo, ou um crime no Supremo, o Supremo pode investigar. E aí se diz, se pega uma noção no direito de crime permanente, que é aquele que continua se perpetuando com o tempo, para dizer, não, mas então, como foi atacada a honra dos ministros, eles podem investigar, e aí determinam, por exemplo, a censura na reportagem da Cruzoé, a censura no antagonista, a censura em blogueiros de direita, um negócio completamente estapafúrdio, sem que houvesse provocação do Ministério Público Federal, que inclusive na época a Raquel Dodge tinha pedido o arquivamento do inquérito, e perante o Supremo Tribunal Federal, que nesse caso exerce o papel de juiz e acusador, sem que aqueles acusados tenham privilégio de foro, né? Competência originária para que o Supremo processe. Então uma enormidade, é uma aberração. O Supremo vai lá e chancela. E curiosamente o parlamento, porque não quer ficar mal na fita, com os ministros do Supremo, o que ele faz? Não, pode prender o Daniel Silveira. E quando você defende, eu mesmo vi isso várias vezes, de aluno, de amigo, de familiar. Porra, mas você está defendendo o cara? Não. Eu só estou dizendo que ele não pode ser preso, é esse o ponto. Loucos também e idiotas também têm direitos constitucionais. Exato. Mas ele ofendeu. Então ele vai ser processado por isso, na forma do devido processo legal, pela injúria, pela calúnia, pela difamação. Né? Esse é o que a gente sempre fala, né? A gente defende a sua liberdade de ser idiota. É isso. E a liberdade de expressão serve para isso. Ela serve para você ouvir o que você não quer, porque o discurso bem articulado e de bom senso, esse não precisa de liberdade de expressão. Nós estamos aqui num ano que é especialmente terrível, porque agora a guerra da Ucrânia, né? E em que alguns no Brasil insistem comprando o discurso do Putin, que é uma mera operação militar. Temos um ano eleitoral em que temos um acirramento, né, dos dois polos ideológicos do Brasil. E, infelizmente, eu vejo que tudo isso só vai piorar. Você também é um pessimista? Eu digo o cancelamento, o histrionismo, o radicalismo, o irracionalismo do debate público. Não sei, não tenho ideia. mas eu tenho uma opinião, uma previsão sobre o Brasil, que não é muito... Primeiro assim, em relação a presidente, eu acho que o principal é eleger senadores que não tenham o rabo preso com o STF. Brasileiros, por favor, votem em senadores que não têm rabo preso com o STF. E deputados também, né? Além disso, o problema do Brasil, para mim, o que explica o Brasil, existem duas palavras que explicam muito bem. Na verdade, uma palavra composta, que é rent-seeking. Né? Pouca gente, não é todo mundo que sabe, né? É a pressão dos grupos de interesse, né? Então a gente, por exemplo, tem milhões de interesses dos mais variados. A gente quer ter, por exemplo, bicicletas baratas no Brasil, né? Que tenha uma livre concorrência com bicicletas estrangeiras para que a gente possa comprar boas, não seja excluído ou proibido de comprar bicicletas estrangeiras boas. Só que a gente não vai para a rua para um protesto em defesa de bicicletas. A gente tem 1000 coisas para fazer. Não, a gente não vai fazer isso. Já a Associação de Fabricantes de Bicicletas tem esse interesse concentrado e eles conseguem impor um pequeno interesse, uma barreira alfandegária que prejudica a todos, mas os beneficia. E todos os problemas do Brasil que a gente tem que resolver, as grandes questões, passam por algum grupo de interesse. Barreira comercial, né? O Brasil tem uma exclusão comercial, é muito legal a gente usar cada vez mais esse termo, né? A gente sofre uma exclusão comercial, não só por causa das associações de fabricantes e tal, mas também por causa da Zona Franca de Manaus. Né? Se a gente tem um comércio internacional maior no Brasil, a Zona Franca perde seu diferencial competitivo, né? Sua vantagem. Não à toa, os deputados de Manaus, eles sobre-representam as comissões de comércio internacional na Câmara. E eles negociam apoio ao governo, falando, não, mas você não vai me diminuir imposto, né? Uma das poucas coisas que o governo consegue fazer é diminuir o imposto de exportação. Mas se fizer isso, os caras, não, mas eu não te apoio aqui, te apoio lá e tal. Então, isso é um dos pontos. Outro, diminuir gastos. O Brasil precisa diminuir gastos. Hoje, o país gasta tanto, ele suga dinheiro, recursos que podia ser usado para as pessoas emprestarem dinheiro, ele aumenta os juros, ou seja, ele asfixia a economia. Se a gente pensa nos pobres no Brasil, geralmente a gente pensa, não,
o Estado tem que gastar mais para acabar com a pobreza. É o contrário, a gente tem que diminuir esse Estado para as pessoas poderem respirar, né? Só que daí você tem 1001 grupos de pressão que não deixam de forma nenhuma isso acontecer. Tem vários. As escolas brasileiras são bizarras. A escola pública do Brasil, sabe? Eu fico pensando assim, ó, se o meu filho fica 14 anos numa escola de inglês, passa, é aprovado. E daí, depois de 14 anos, eu vou falar com ele e ele não sabe falar the book is on the table. Pô, eu vou para a escola e falo, cara, me dá o dinheiro de volta. Exato. E, em São Paulo, que tem o melhor ensino escolar do Brasil, as pessoas se formam no ensino médio sem saber regra de 3. É impressionante. Eu falo, então tá, eu como pagador de imposto, eu paguei. O estudante, ele passou 14 anos aí fazendo o quê? Ele também merece um dinheiro de volta. Né? E daí você, bom, então tá, a gente tem que ter então uma avaliação. Fizeram a avaliação, todo mundo ganha 10. Em São Paulo, 99,5% dos funcionários municipais ganham 10 na avaliação. E aí? Né? Então, tem que mexer nesse negócio de escola. A Esther Duflo, né, a segunda mulher a ganhar o Nobel de Economia, acho que 2 anos atrás, ela falou, olha, estabilidade é ruim para a educação pública. O professor não deve ter estabilidade. Ela fez várias pesquisas e concluiu isso. Se a gente mexer nisso... Imagina o vespeiro, né? Dos professores. E para mim isso é uma estratégia que os partidos liberais precisam adotar, entendeu? Você vê nós somos a voz dos pais contra os grupos de interesse, contra os privilegiados. Então, e daí toda reforma no Brasil passa por grupos de interesse, entendeu? E é muito difícil mudar isso, muito difícil. Isso é um problema de todas as democracias. Tem aquela frase, né, do Stephen Zweig, né, o Brasil é o país do futuro. Muita gente tira sarro dele, né, mas o Brasil é o país do futuro, você tá louco e tal. Tirou sarro, né, ele morreu, claro, logo depois. Mas talvez seja verdade, porque a gente olha para os outros países e eles estão cada vez mais virando o Brasil, entendeu? Os grupos de interesse estão tomando conta dos Estados Unidos, da Europa e tal. Então, e eu não sei muito como resolver isso, cara. É um problema da democracia. A Ásia é engraçado, né? Porque nos anos 80 as pessoas falavam, não, vamos levar capitalismo para a Ásia, que aos poucos eles vão virar democracias. Né? O capitalismo é uma condição necessária, mas não suficiente para eles virarem democracias, mas ajuda. E daí hoje, a gente olha para eles, né, que são lá de Singapura, né, direito a uma democracia, a gente fala, puxa, que legal, né, cara? E eles olham para a gente, essas de democracias disfuncionais, tudo errado, e falam, não, a gente não quer ser isso. Uhum. Eu não estou defendendo ditadura, nada disso, claro, mas o fato é que a gente tem problemas graves, entendeu? E acaba que... Nossa, estou falando muito, né, cara? Mas tem uma... Acaba que a democracia, ela acaba se tornando antidemocrática, porque com os grupos de pressão minando a agenda pública, como que fala? Colocando muitos assuntos, né? Você vai engessando a estrutura, né? Não, e a democracia começa a servir a interesses de minorias, sim, e não da maioria, entendeu? É o rent-seeking, na sua definição mais clara. Mas isso que você falou da estabilidade de professores se reflete de uma maneira geral na estabilidade do funcionalismo. O professor Modesto Carvalhosa lançou um projeto para uma nova Constituição que seria... objeto de plebiscito, referendo e tal, mediante intensa discussão popular e conseguiu um debate em torno de ideias. E ele diz assim, cara, no Brasil, o funcionário público ele tem a propriedade do cargo. Ele tem uma propriedade que faz com que ele seja inamovível. E o que é para usar uma expressão que é clichê, mas é verdadeiro, o que é um tapa na cara da sociedade, é quando você vê, por exemplo, um desembargador afastado por corrupção, recebendo uma grana poupuda, tendo sido afastado por ser um juiz venal. Né? E eu percebo assim, que existe uma demolição de conceitos básicos de mérito, de melhoria. Por exemplo, Universidade Federal, quando eu defendi a minha tese em 2016, ainda se atribuía nota às teses. Era uma tentativa de estimular o sujeito a fazer a melhor pesquisa possível. Hoje em dia não pode mais. Até poucos anos, para você se tornar professor titular na Federal, você precisava defender uma tese. E nós 3 podíamos concorrer. Uma tese formada por banca com os maiores juristas daquela área iria definir qual de nós assumiria. Hoje não pode mais. Passado um certo tempo,
todos são titulares. E isso é funesto, né? Isso traz esse tipo de consequência. O problema é que nós três não vamos sair protestando contra isso. E o sindicato vai pressionar os seus parlamentares para que seja exatamente assim. É difícil resolver, né? Eu acho que começa por votarmos aí em bons parlamentares. Vamos ver o que vai acontecer no cenário brasileiro. E, Narlock, não vamos mais abusar aí da sua Sexta-feira Santa. Queria te agradecer novamente aí pela sua presença, ter tirado um tempinho da sua agenda e aqui nesse episódio. Sempre um imenso prazer conversar com você. A gente sempre consegue ter novos insights, novas ideias e sempre bem-vindo. Valeu, gente. Muito, muito legal mesmo ter vocês aí como amigos. Vamos marcar para beber também depois. Fazer um podcast mais ácido. Ainda, né? Obrigado, gente. Com certeza. Foi um Pessoal, prazer. se inscreva no nosso canal aí, ative o sininho e vem muito conteúdo bom pela frente. Até mais. Um abraço.